Que bagunça, torcedor. Quanto amadorismo, quanta bizarrice que se transformou o Vasco da Gama. O dia de hoje foi um reflexo do que a gente vem tendo ao longo dos anos, o mesmo roteiro, os avisos foram dados e tá aí o resultado. Vasco perdeu impiedosamente por 4-0 para o Criciúma, São Januário lotado. E o que a gente viu em campo foi uma tremenda vergonha, para não falar outra coisa. A gente tem que ser muito cometido nas palavras, porque, acima de tudo, a gente é torcedor do Vasco. E o que a gente viu hoje é de uma extrema vergonha, é constrangedor, fere as tradições do Vasco, principalmente depois da criação da SAF. O torcedor vascaíno esperava que com a criação da SAF, com a venda aí para 777, as coisas melhorassem, principalmente dentro de campo. Mas dentro de campo, a situação segue a mesma. O time refém de rebaixamentos, refém de disputar aí permanência na Série A, e o resultado é este aí, tomando goleadas contra times até com qualidades menores, né? Como o caso do Criciúma, mas a gente tem que bater palmas. O Criciúma foi valente em campo, não temeu o Vasco de maneira alguma, colocou em prática um grande futebol e conseguiu construir aí um resultado aí, né? Que o Vasco deveria ter feito a sua parte. Por quê? Porque o Vasco treinou, treina e dentro de campo não apresenta nada de novo. É um time que não evolui, é um time que não apresenta grandes novidades. O seu ex-treinador, né? A gente já vai falar nisso, o Ramon Dias, um técnico que a gente percebe que estava ali meio perdido nas circunstâncias desse elenco. Culpa só dele? Óbvio que não. Óbvio que ele também participou da montagem do elenco, junto com a 777, tem sua parcela de culpa, mas a gente vê ali um treinador perdido, com problemas em suas convicções. Hoje colocou em campo o Payet, que vinha aí desde o início de abril sem atuar, colocou em campo um jogador como o Medel aí, que estava aí há 2 semanas sem treinar, por conta da enfermidade da sua mãe, e muito por conta, por quê? Por falta de opções no elenco. O cara quer melhorar o grupo, mas olha para o seu banco e não vê jogadores capacitados para darem uma resposta imediata. E o que a gente viu hoje não corresponde às tradições do Vasco da Gama, de tudo que foi prometido, do discurso que foi implantado no início do ano, que o Vasco seria protagonista do futebol brasileiro, que ia montar um time do tamanho do Vasco da Gama. Assim não dá, né? O torcedor não aguenta. Todo ano, a mesma coisa. A gente fica impactado por tudo que vem acontecendo. Muito complicado a gente abrir aqui um vídeo e falar sobre a situação do Vasco. Entristece muito, demais. Eu queria estar trazendo um pós-jogo aqui, propondo ideias, falando de uma vitória, falando de um crescimento do Vasco, mas infelizmente a gente vai falar novamente de um Vasco apequenado, de um Vasco novamente lutando contra um rebaixamento, de um Vasco em crise, de um Vasco sem força, sem rumo para a temporada. Vindo aí de uma classificação suada na Copa do Brasil diante de um Água Santa, vindo de uma eliminação para o Campeonato Carioca diante de um Nova Iguaçu e vindo aí de derrotas atrás de derrotas no Campeonato Brasileiro. E agora, essa derrota acachapante. E o que aconteceu depois disso? O Vasco, minutos após o apito final, colocou em seu Twitter aí a demissão do técnico Ramon Dias e do Emiliano. E aí eu vou abrir esse parênteses para falar sobre isso. Um amadorismo que se transformou essa história da demissão do Ramon. O Vasco não foi explícito na sua nota oficial. Apenas comunicou a saída do treinador. Não especificou se o treinador pediu demissão, se ele foi demitido, e não vieram a público explicar nada. Não colocaram a cara a tapa para esclarecer para o torcedor apaixonado do Vasco o que aconteceu. Isso fez com que o Ramon e o Emiliano, né, tomassem as rédeas da situação e convocassem lá
um pronunciamento, né, para se explicar. E segundo o treinador do Vasco e o filho dele, eles tomaram um certo susto ao serem informados pelo Twitter que foram demitidos. Ou seja, na visão do Ramon e do Emiliano, eles não pediram demissão. Foi o Vasco quem os demitiu. Já o Vasco, né, em off, porque eles não vieram a público, mas em off, para nós jornalistas, indicam que a demissão partiu do treinador e de seu filho. Por isso, foi feita aquela nota oficial. Enfim, seria uma situação por conta de multa rescisória? A gente não sabe. O que a gente sabe é que tem caroço debaixo desse angu, porque não é possível, né, que as coisas tomem uma proporção como tomaram no dia de hoje. E um fato curioso também, né, a 777, né, não tem o hábito de tomar decisões assim tão aceleradas, tanto de chegadas quanto de saídas. E mais um indicativo aí de que talvez o Ramon realmente tenha colocado o cargo à disposição. O problema é que o Vasco não se comunica, meus amigos. Então, é aquele negócio de bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. O Vasco precisa vir a público, né, esclarecer para o seu torcedor, explicar o que aconteceu, essa vergonha e os rumos aí para a próxima semana. O Vasco vai ter um jogo importante agora contra o Fortaleza, numa Copa do Brasil. Olha, estamos sem técnico. Estamos indo agora com o técnico de sub-20 que acabou de chegar. Então, é muito amadorismo que se instalou na equipe, no Clube Vasco da Gama. E é preciso tomar as rédeas dessa situação, senão a coisa vai ficar pior. E quem sofre com isso? O torcedor do Vasco, que mais uma vez se sente humilhado, se sente acuado, e aí vai mais uma vez tentar aí ficar torcendo para o seu time não cair. Né? A promessa era que o Vasco seria um expoente aí, lutaria nas cabeças. E a coisa que está acontecendo é totalmente ao contrário. Não dá mais para admitir esta situação, meus amigos. Muito complicado que se formou o Vasco da Gama. A 777 está perdida. A SAF está aí num certo litígio com o clube associativo. O time segue sem um diretor comercial, sem um patrocínio, está trazendo agora um diretor de futebol totalmente desconhecido, que eu não sei se tem rojão aí para aguentar esta situação. Então, meus amigos, e agora, culminando, estamos sem treinador. Um treinador que desenhou a temporada aí, pediu os reforços, solicitou os reforços, montou o planejamento junto com os scouts aí da 777 e hoje ele está fora. Quem vai pegar essa aí? Muito se fala do Pesolano, que seria aí um treinador tentado no início do ano. Agora então, com o diretor que veio do Cruzeiro, seria um nome? Não sei. Sinceramente, meus amigos, agora as coisas são só especulações do Vasco. Porque estamos sem técnico, estamos sem nada. O Vasco está à deriva, sem um treinador, sem um time competitivo para esta temporada. Não sei o que vai ser do Vasco. Infelizmente, desculpe, esse é o meu desabafo de hoje, porque não tinha nem ânimo de vir aqui, nem abrir live, nem abrir vídeo, porque nessa hora não dá pra gente admitir. A gente que viu várias voltas olímpicas, né? E não foi por falta de aviso, viu, pessoal? Se vocês virem a minha última live que eu fiz, eu falava, tá faltando peça, esse time aí não vai ficar cambaleante, não vai muito pra frente. E o resultado tá aí. E os avisos foram dados com a eliminação no Campeonato Carioca, com aquela classificação sofrida na Copa do Brasil, com as atuações irregulares. O Vasco não tem um elenco competitivo para sustentar essa Série A. Eles viram isso. Os avisos foram dados e a gente falou aqui. Bateu na tecla o tempo todo. Infelizmente, não ouviram. E agora, somem. Cadê? Mais gente aí precisa pedir o boné, viu? Agora eu deixo com você as suas opiniões. Botem a boca no trombone. Vamos juntos dialogar sobre essa situação triste que se instaurou no Vasco da Gama. Até a próxima, pessoal.